Nós hoje, então, contamos com a nossa amiga, co-irmã Rita Quelante, né? Trabalhadora lá da Casa André Luiz, e que vai falar para nós sobre o tema Nossa Caminhada, Cuidar do Corpo e do Espírito. Que Deus te ilumine. Boa tarde. Com muita alegria que hoje estamos aqui, agradecidos também a Deus e a Jesus pela oportunidade do estudo e do trabalho. O tema Nossa Caminhada, Cuidar do Corpo e Espírito, nos reporta a criação do nosso planeta Terra. Nos reporta, então, a vinda de Jesus com os seus emissários, com seus companheiros, para iniciar, então, uma grande trajetória para que cada um de nós pudéssemos percorrer esse caminho para conseguirmos galgar um degrau a mais na nossa escala evolutiva. Podemos pensar, relembrar a nossa trajetória desde a infância, já que lembramos apenas desta encarnação, como foi a nossa caminhada até chegar aqui. Quem sabe uma caminhada linda, maravilhosa, por caminhos tortuosos, mas com muito ânimo e perseverantes. Quem sabe algumas das vezes um pouco mais difícil, encontrando alguns obstáculos nessa nossa caminhada, mas que aos poucos nós fomos percebendo que poderíamos andar um pouco mais, que poderíamos, quem sabe, usar esses obstáculos para fabricar, poderíamos dizer assim, para construir um caminho melhor, um caminho de ascensão, para que possamos perceber Jesus, essa grande luz que teve a confiança em cada um de nós para que Ele pudesse habitar aqui no planeta. Podemos também relembrar a grande caminhada que José e Maria fizeram para chegar ao ponto ideal onde que Jesus nasceu. Estamos no final do ano, um momento de muita reflexão, um momento de observarmos como foi a nossa caminhada até agora, de adentrarmos um pouco mais adiante nessa caminhada e, quem sabe, em algumas situações, poder abraçar aqueles companheiros nossos que são os nossos melhores instrutores. O nosso, como diz o nosso companheiro Alberto Almeida, o nosso personal trainer, que nos auxilia, nos embelezando a alma, para que possamos, mais bonitos, através da paciência, através do amor, através da compreensão para com cada um desses nossos irmãos. E também lembrando de agradecer muito a Deus a oportunidade de termos irmãos que participam conosco e que também nos auxiliam nessa nossa caminhada. Nós nunca estamos sozinhos. Um vizinho, um amigo, um companheiro de trabalho, um companheiro na casa espírita, um familiar nosso, alguém que veio para nos despertar, para nos auxiliar, para nos dar ânimo para que possamos continuar a nossa caminhada, para que a gente não fique sentado na beira do caminho, esperando ver passar todos os nossos companheiros e a gente ficar para trás. Que possamos, então, buscar Jesus a cada dia, buscar essa luz que Jesus nos trouxe na época da Palestina. Aquele era o lugar ideal, campos de trigo, uma luz grandiosa que trazia o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso irmão maior, para salvar o mundo, como eles falavam na época. O grande rei irá chegar, e aí todos se preparavam para encontrá-lo. A luz chegou, muitos não conseguiram ver. As pessoas humildes, os pastores, os animais, presenciaram a chegada dele. Ele não chegou num carro suntuoso, ele não chegou com muita música, com muito auê,
como muitos esperavam, mas ele chega. Ele chega de mansinho, e a partir desse momento não vai haver, não haverá e não houve mais escuridão na terra. A grande luz está no mundo. E essa chegada de Jesus diz particularmente para cada um de nós, para que cada um de nós então possa perceber o todo e então podermos pronunciar nossa caminhada, cuidando-nos em espírito e em corpo, para que essa caminhada seja leve, para que essa caminhada seja benéfica, para que essa caminhada possa nos levar ao endereço certo. E aí vem Jesus, como Ele nos prometia, como Ele nos prometeu, nos envia então o grande Consolador, o nosso amparo, para que possamos compreender melhor o que Jesus nos falava na época há mais de 2000 anos. Poucos séculos atrás Ele está conosco, mas Ele já nos envolve muito, Ele nos dá esclarecimento, Ele nos diz de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. O grande Consolador veio nos dizer que há muitas moradas na casa do Pai, e que nós já estamos nessa caminhada há milênios. Começamos muitas vezes, cada um de nós, engatinhando. Hoje nós conseguimos andar com passos lentos, com o espírito ainda muito jovem, quem sabe criança, mas estamos nessa caminhada. Porque o Consolador prometido veio para nos dar os esclarecimentos que na época não compreendíamos, que a nossa condição física e espiritual não permitiu. Física por quê? Porque o espírito precisa habitar aquele corpo que realmente vai lhe favorecer a caminhada. E esse espírito chega e habita aquele corpo ideal. Aquele corpinho que nasce, aquela criança sensível, aquela criança muito meiga, carinhosa, muitas vezes traz algumas coisas de vidas passadas que precisamos auxiliar nessa condução agora, nessa caminhada. E assim éramos nós, na época de Jesus, não compreendemos o seu Evangelho. E hoje, graças ao Espírito da Verdade, o nosso Consolador prometido por Jesus, nós conseguimos compreender. Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós lemos, olha que maravilha, parece que está conversando conosco. Eu lembro no início, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, tinha muitas amigas já espíritas, e então algumas delas me diziam, no momento difícil, pega o Evangelho. Se você não consegue ler, abra e deixe aberto. E com o tempo, à medida que vamos adentrando nessa caminhada, que vamos compreendendo mais o porquê que aqui estamos, muitas vezes nós esquecemos o Evangelho em algum lugar para que alguém encontre. Outras vezes deixamos aberto em algum lugar também, uma cadeira, uma mesa, um banco de ônibus, para que alguém encontre. E os resultados são maravilhosos. Nesse momento nós estamos cuidando do nosso corpo, em espírito, cuidando do nosso espírito e auxiliando também a cuidar dos irmãos que necessitam de apoio nesse momento. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, na questão 718, nós temos a pergunta que o senhor Allan Kardec fez aos espíritos: a lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? E os espíritos respondem: sim, porque sem a força e a saúde, o trabalho seria impossível. Então vejamos, essa lei de conservação, se pudermos abranger um pouco mais, estender para uma lei maior, que é a lei do amor, nós vamos perceber que se estamos seguindo essa lei, nós estaremos também cumprindo essa lei de conservação. E é necessário que nós possamos fazermos escolhas
que tenhamos condições de acertar nas nossas escolhas para que mais tarde, na colheita, naquela lei que nós conhecemos bastante, a lei de causa e efeito, ela possa nos dar frutos benéficos, porque nós soubemos fazer as nossas escolhas, que pudemos fazer a grande conservação para o nosso corpo físico e também em nós espíritos. A compreensão dessa lei é uma lei que nos reporta com muita segurança a reencarnação, como nós vimos até agora. O porquê que aqui estamos, porquê que algumas coisas nós estamos trazendo. Se nós pegarmos um arame farpado, para quem conhece aquele arame que tem uns espinhos, e esticarmos ele, não precisa esticar muito, mas que a gente coloque ele na frente do sol e observe a sombra que ele traz. É idêntico. Os espinhos também ali estão. Poderíamos comparar ao arame em que estamos segurando o nosso corpo físico e a sombra ao espírito. O espírito traz, ele reflete no corpo físico aquilo que nós precisamos. Então não é por acaso em nenhum momento da nossa vida as situações que nos acontecem. Em outras situações, somos nós que causamos, quando nós nos distanciamos dessa lei. E aí, a colheita, ela vai ser exatamente a semente de que nós plantamos. E aí nós poderemos, então, compreender o que Kardec quis fazer, perguntando aos espíritos dessa necessidade de conservação. É necessário, sim, que conservemos o nosso corpo físico, porque o espírito precisa habitar nesse corpo e que ele tenha condições para que ele possa desenvolver as tarefas que ele aqui veio fazer. Nós precisamos cuidar do corpo para que ele não adoeça, para que ele não sofra, que ele possa dar continuidade a toda aquela tarefa que nós viemos fazer, usando esse corpo físico. E que ele possa ser realmente aquele veículo ideal. Tem a mesma importância, corpo e espírito. O espírito habita o corpo. E às vezes a gente percebe algumas pessoas dizendo: o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero. Será que o corpo é meu? O corpo é da divindade. Ele tem vida enquanto ele tem condições, através dos seus órgãos, de estarem em movimento, de produzir energia. Mas quantas e quantas vezes nós bombardeamos essa energia com os nossos sentimentos de mágoa, de tristeza, de revolta, de não aceitação. E aí os nossos órgãos vão começando a ficar mais fragilizados e pode chegar a um determinado momento em que eles não têm mais condições, eles não conseguem dar conta de impulsionar a vida naquele corpo. E aí, se os órgãos vitais param, o corpo físico morre. E aí o espírito que estava escravizado nesse corpo físico, ele consegue se libertar. Mas será que ele conseguiu cumprir a tudo que ele veio fazer aqui? Será que nós demos condições com o nosso conhecimento que hoje nós temos para que esse espírito consiga trabalhar, que ele consiga estudar, que ele possa amar, que ele possa compreender, que ele possa voltar ao mundo espiritual bem melhor do que quando ele aqui chegou? Mais uma obra de Chico Xavier, essa agora escrita por Emmanuel, quando a pergunta é feita: o preceito do corpo são, mentalidade sadia, poderá ser observado tão somente pelo hábito dos esportes e labores atléticos? Então, a resposta que Emmanuel coloca nesse livro tem grandes considerações anteriores. É muito importante que o esporte seja feito, é benéfico que o indivíduo consiga fazer exercícios para movimentar o corpo, para dar condições mais de sustentação àqueles órgãos, àquele esqueleto, àqueles músculos, enfim. Só que ele não pode idolatrar esse lado. Ele não pode se distanciar em espírito e investir apenas no corpo físico.
Porque os dois são muito importantes. E às vezes por egoísmo, por orgulho, nós acabamos nos perdendo, não alimentando esse corpo físico, ou alimentando de uma maneira não correta, usando alguns produtos que não são viáveis, que ajudam para que esse corpo físico pereça mais cedo, que ele saia antes da época daqui do planeta Terra, e aí poderemos ser considerados suicidas, né? André Luiz fala muito nos seus livros sobre isso. Então, continuando a resposta que Emmanuel coloca, ele coloca assim, mentalidade sadia somente constituirá uma realidade quando houver um perfeito equilíbrio entre o movimento do mundo e as conquistas interiores da alma. Os dois precisam ser valorizados, precisamos cuidar dos dois, fazer exercícios com o espírito. E como nós faremos esse exercício em espírito? Com a nossa mente, cuidando para que tenhamos bons pensamentos, cuidando para que possamos exercer a lei do amor para com o nosso próximo, para com o nosso irmão, para que a gente não se distancie das leis divinas. E aí nós estaremos sim cuidando também do corpo e do espírito. No capítulo 17, no item 11, o capítulo é cuidar do corpo e espírito. Kardec coloca cuidar do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma cativa no corpo. Então, a importância que nós estamos dando mais ênfase na importância de que os dois precisam ser cuidados. Que os dois precisam. Porque quando o espírito recebe o corpo, ele recebe aquele corpo ideal. Aquele corpo que realmente traz tudo de que o espírito precisa. Ou deixa de trazer algo que o espírito precisa, mas que ele precisa trabalhar mais, buscar mais, fazer o possível para que ele possa concretizar o seu trabalho. E a gente sabe de quantos corpos paralisados e que o espírito trabalha maravilhosamente bem. Sabemos de tantos irmãos nossos e às vezes a gente se queixa. Hoje eu não posso fazer tal coisa porque não estou bem, e assim vai. E a gente sabe desse exemplo que a gente conhece, que está às vezes ao nosso lado, que nós conseguimos perceber a grandiosidade daquele irmão nosso, podendo desenvolver trabalhos maravilhosos num corpo paralítico. Muitas vezes somente a mente funcionando, alguma parte do corpo tendo algum movimento. E eles se colocam à disposição de vir dessa forma, porque nós temos oportunidades de escolher no mundo espiritual o molde para o nosso corpo físico. Porque nós sabemos também daquelas coisas negativas do nosso passado e que nós precisamos neutralizar. Jesus falava: se teu olho é motivo de escândalo, é melhor que perca o olho do que cair no escândalo. E aí a gente fica pensando, tem que nascer cego fisicamente para que possa progredir? Em algumas situações até pode, mas Jesus está falando no que nós vemos, o que nós fazemos com os nossos olhares, como nós direcionamos a nossa visão. Não só física, mas principalmente espiritual. Os olhos de bondade, isso a gente fala em todos os nossos órgãos. Tudo aquilo em que nós podemos fazer mau uso ou um uso demasiado naquela parte do nosso organismo físico, nós poderemos sim responder mais tarde ou logo em seguida pela falha, pela falta de amor, de caridade que estamos fazendo para com o nosso corpo físico. E aí vale muito uma reflexão. O que nós estamos fazendo em espírito e em corpo físico? Que estamos deixando de fazer? Qual é o órgão físico ou mental, não órgão, mas a nossa mente, qual é o setor da nossa mente que está mais precisando de ajuste,
de carinho, de um olhar mais atento. Quem sabe de um pedido de socorro para um outro profissional, profissional da saúde, profissional da área da mente, enfim, da área espiritual, socorro dentro da casa espírita, no atendimento fraterno, no passe, no estudo, assistindo às doutrinas, compreendendo mais sobre o Evangelho de Jesus. E nesse momento onde que a gente está reunido, Jesus já dizia, onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E para as pessoas que têm maiores sensibilidades, percebem que não é nem necessário chegar ao momento do passe, que quantas vezes cirurgias perispirituais estão acontecendo e a gente muitas vezes nem percebe ou nem se coloca à disposição para que isso aconteça. Cuidar do espírito é estarmos com o nosso pensamento sempre elevado. Segundo Kardec, a ação do espírito sobre o físico é de tal modo evidente que por vezes se vêem graves desordens orgânicas produzidas por efeito de violentas comoções morais. Nós anotamos aqui para não esquecer um exemplo muito frágil, muito simples. A gripe, o vírus da gripe. Quem de nós não entra em contato com o vírus? Ele pode ficar alojado em nosso organismo por muito tempo. Mas cada um de nós poderá ter uma resposta diferente quando ele entra no nosso organismo. Um de nós poderá oferecer um caldo maravilhoso, um meio de cultura excelente para que as bactérias possam se desenvolver e uma situação emocional excelente para que o vírus possa se desenvolver dentro do nosso corpo físico. E aí vem então os sintomas, aí chegam os sintomas, aí temos a gripe, o vírus nos atacou. Mas por que que eu estou aqui numa casa, num lar, onde que são 5, 6 pessoas e apenas eu fiquei gripado? Todo mundo entrou em contato. Nós precisamos cuidar, é claro, no manusear as coisas que podem estar contaminadas, para que ele não venha tão severo, porque nós não estamos totalmente equilibrados. Dificilmente a gente consegue dar um salto quântico e não ter mais influência com esses micro-organismos tão pequenininhos que a gente nem consegue ver, mas que estão ali e fazem grandes estragos. Muitos sofrem interferência do vírus e se sentem muito mal, precisam de tratamento muito sério, de um apoio maior, porque a condição emocional, a nossa condição espiritual favoreceu, auxiliou para que o meio de cultura pudesse acontecer. E as viroses, nós sabemos, elas estão aí. Ele é um cristal, está aí solto por aí. Ele passa a ter vida quando entra no organismo vivo. E aí nós vamos ver que se estamos cuidando direito do nosso corpo físico, se nós não estamos nos distanciando das leis divinas, porque quando a gente começa a sofrer muitas interferências na saúde, nós precisamos parar um pouquinho e pensar, e fazermos aquela grande reforma, a nossa reforma íntima, para que possamos estar livres para receber, que possamos estar livres para doar, que possamos ter condições equilibradas para poder conduzir o nosso corpo físico e nos conduzir em espírito, porque o corpo físico é uma verdadeira gaiola que prende o espírito e que muitas vezes ele está ali querendo fazer alguma coisa, mas o cérebro onde ele tem que atuar está frágil, está com problemas. Nem tudo vem das vidas passadas. E a gente sabe que em algumas situações, Deus nos dá assim um momento de refrigério, poderíamos dizer assim. Passar por uma encarnação mais tranquilo. Estamos devendo muita coisa lá do passado. Mas agora nós estamos aqui para nos fortalecer. Para quando chegar a próxima, a gente poder trazer mais alguma coisinha para neutralizar.
E que esse esforço nos auxilie para que esse espírito não se sinta tão preso nesse corpo físico, que ele tenha condições de auxiliar para que o espírito se locomova, para que ele possa ir mais além, para que ele possa adentrar nos caminhos de Jesus e dar continuidade a essa nossa caminhada, sempre lembrando de cuidar-nos de cada item do nosso corpo, cada célula, cada órgão, cada sistema, mas principalmente o nosso espírito. Nós em espírito, porque somos espírito. Para que na hora que a gente possa alçar o grande voo de volta à nossa pátria espiritual, nós possamos ser como essa ave. Que o espírito conseguiu se desligar do corpo físico, porque foi o corpo físico que parou de trabalhar, parou de funcionar, parou de fazer movimentos com os seus órgãos para que a energia vital continue dando vida a ele. E que isso possa acontecer no momento exato, naquele momento em que nós fomos avisados no plano espiritual e que hoje nós lembramos de quando vai ser a nossa volta, mas que seja realmente no momento certo. E quem sabe até estender um pouco mais, e a gente sabe de tantos companheiros nossos que já estendeu um pouco mais a sua trajetória aqui, a sua caminhada, porque cuida do corpo e espírito. Eles se cuidam, auxiliando o próximo, fazendo o bem, estendendo a mão a quem procura, a quem precisa, e muitas vezes um abraço, um sorriso. O sorriso é o tratamento, como a gente pode dizer assim, que não custa nada, mas que embeleza o rosto. Faz mais do que todas as plásticas que existam para a correção da nossa face. O sorriso faz o embelezamento do nosso rosto, faz o embelezamento do nosso corpo, embeleza-nos em espírito. Jesus chegou e a partir dali não houve mais escuridão. A grande luz está no planeta Terra e Ele continua nos cuidando. Ele continua na frente, dando direcionamento, mostrando-nos o caminho e nos dizendo: vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí nós seguimos Jesus. Damos esse passo grandioso, firme e seguro, para continuar seguindo Jesus. E que essa caminhada de cuidar do corpo, cuidar o espírito, possamos cada um de nós ter condições de dar sim essa continuidade, para que na nossa volta ao nosso mundo espiritual, possamos olhar os nossos companheiros, aqueles que nos auxiliaram, ajudando a moldar a forma do nosso corpo físico, para que pudéssemos chegar aqui e encontrar um corpo ideal para que a gente possa trabalhar, estudar no planeta Terra. Essa volta, que ela seja grandiosa, que a gente possa chegar lá e olhar a essa equipe, esses nossos amigos de cabeça erguida, e dizer a eles: eu cumpri a minha missão. Nem que ela seja 10%. Consegui cumprir 2%, mas eu já posso olhar de frente para eles. Que a gente não volte devendo, sem ter nos cuidado. E aí, lesionar ainda mais nosso perispírito. Vamos buscar sempre as energias de Jesus. Que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê sempre bom ânimo, para que possamos auxiliar a todos que nos cercam, principalmente o próximo mais próximo. E o próximo mais próximo, às vezes a gente não quer estar perto. Nunca vamos esquecer de alguém magoado, aquele que se magoa fácil, aquele indivíduo que ele se fere por qualquer coisa, que ele é melindroso,
que ele se magoa, que ele fica nervoso com qualquer situação. Vamos olhar para ele com carinho e lembrar o que Jesus faria nesse momento. Ele está pedindo socorro. Vamos fazer do nosso dia, a partir de hoje, pelo menos os 10% daqueles 100% que nós temos no dia, nesses 10% que nós podemos mexer, aliás, nesses 10% que nós não podemos mexer, ele está ali, mas que a gente possa usar da melhor forma, para que os outros 90% possam ser equilibrados. Se de manhã alguém virar a xícara de café na nossa roupa pronta para o trabalho, vamos dar um sorriso e dizer, não faz mal, eu troco de roupa. E nesse momento nós estaremos ganhando muito mais tempo em voltar e trocar de roupa. Porque se a gente agir diferente, se a gente xingar, se a gente se magoar, tenhamos certeza que os outros 90% daquele dia não vai ser como deveria ser. Apenas por um momento, por uma situação equivocada nossa. Então que tenhamos muita sinceridade, que possamos compreender que a nossa caminhada, ela não é difícil. Depende de nós. Mantermos o nosso coração sempre aberto, com carinho para com todos. O nosso pensamento elevado. Não é por acaso que existe aquela frase de Jesus, orai e vigiai. A oração é muito importante. A nossa vigilância também. A nossa reforma íntima. Aquela reforma que a gente não precisa fazer no corpo físico, mas que façamos em espírito. Ela também nos deixa um pouco desnorteados, ela nos tira do prumo. Estamos aqui, de repente, quando nós começamos a nos reformar, é como uma reforma mesmo. Balançamos um pouco, será? Mas está tão difícil. Mas se a gente fizer como Santo Agostinho, e eu recomendo a todos, para que leiam a questão 919. E depois ainda nas explicações que são enormes, quando Santo Agostinho coloca. Faça como eu, que todo final de dia fazia um exame de consciência e buscava lá dentro de mim o que é que eu deixei de fazer, o que é que eu fiz que eu não deveria ter feito. E naquele momento, mesmo que estejamos já deitados, cansadíssimos, e que não tem mais como levantar agora para ligar para alguém, para dizer um alô, para abraçar alguém que a gente precisava ter feito naquele dia, vamos lembrar em prece. A oração é o melhor medicamento que existe, para nós e por aqueles que oramos. Que essa prece possa chegar a cada um deles, que essa prece ao sair de nós, ela já está nos beneficiando. Ela já está nos dando coragem, mudando-nos, porque a nossa energia que estamos enviando ao outro está saindo de dentro de nós. E isso é maravilhoso. Nós temos essa energia boa para doar. Então vamos usar bastante a prece. Vamos orar pelos nossos irmãos que muitas vezes ainda não compreenderam a situação, porque estão aqui. Por aqueles que já partiram e que às vezes partiram apenas de corpo físico para ficar só em espírito, mas permanecem ainda aqui porque não conseguiram sair. Ainda existe algo que os prende. Então vamos auxiliar com as nossas orações, com o nosso amor, com o nosso carinho, vamos oferecer tudo que temos de bom ao nosso próximo, mais próximo, e aí então direcionando um pouco mais a um próximo mais distante, e o nosso pensamento, a nossa vontade, ela é infinita, ela vai do outro lado do mundo, ela vai além do planeta Terra, ela chega a mundos mais superiores, e nós somos capazes de pensar no bem, de orar com o coração, com vontade e com amor. E que Jesus nos abençoe e nos envolva sempre para que essa nossa caminhada, ela seja certa.
se ainda estiver um pouco equivocada, que a gente continue buscando nos melhorar. Não esqueçamos nunca de nos cuidar e que Jesus nos envolva a todos. Obrigada pela atenção. Obrigada, Rita, pela explanação. Certamente que nós vamos tentar pensar, refletir sobre o que ela nos falou.